gente? Bernie. O aluno mais aplicado no curso provavelmente chegou pontualmente, certo? Estou errado. Ele chegou Eu cheguei antes. fora do horário, porque eu cheguei 6h30. 6h30 é fora do horário. 6h30 não é 7 horas. Tá vendo? Ele tá aqui, tá aí desde as 6h30, velho. Então, Evandro, seu futuro discípulo. Opa, Meu Deus do céu, tomara. Bom, mas que honra! tô sem câmera aqui. Se eu conseguir um dia amarrar as suas sandálias, me darei por... Ah, meu Deus do céu, que horror, barbaridade. Por favor. Pode isso ser do pé esquerdo, não precisa ser do direito. Que Paulo, barbaridade. eu vou fazer uma brincadeira. Conseguir isso logo, porque daqui a pouco a idade não permite a gente abaixar mais para fazer. Aí você tem que usar o quê? Chinelo, né? Andar descalço. Vocês estão muito longe disso ainda. Isso vai demorar. Olha, Com certeza vai demorar. ai meu Deus do céu. Bernie, você vai gravar? Você que criou a plataforma, não sei. Já está gravando, alguém falou aí. Ah, já está gravando? Sim, Evandro, já está gravando. Tem uma informação do seu canto superior esquerdo, recording. Recording. Tá, tem um vermelhinho piscando, é isso? Isso Tá mesmo. bom. Paulo, você gosta dessas inovações em inglês assim? As pessoas, quando não têm o que fazer, inventam palavras como... Eu tive brigando a semana inteira com o pessoal aqui do ISEP por causa da palavra no show. Você sabe o que significa no show? No show. W-O. W-O? Ah, é bom, piorou. Agora essa versão... Faltou, né? E, engraçado, deixa eu ver uma coisa. Faltou, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. No show. 1, 2, 3, 4, 5. É no show ou no show? No show. N-O? N-O. Então tem 6 também. Deve ser por causa disso. Né? Deve ser por causa disso. Vamos ficar, é que a pausa ajuda a descansar. Ele descansa. Não deixa de ser 2 palavras contra uma, finalmente. Mas que mania de colocar tudo em inglês. Mas, Evandro, já são 7h02. Se o senhor já quiser... Se eu já quiser o quê? Começar a falar? Ah, tá Isso. bom, então vamos lá então. Nós estamos falando a nossa primeira webconferência. Olha a outra palavra aí. Webconferência. Em vez de falar a nossa conversa, nossa palestra, nosso bate-papo, etc. Nosso encontro, não sei eu, há um monte de palavras, né? Mas não, webconferência. Né? Primeira webconferência do curso Homem e a Vida Social. Ou seja, nós estamos rodando esse curso, começamos a rodar esse curso. Esse curso é uma espécie de... Ele está par a par, ele é um curso gêmeo do curso A Essência Humana. Quer dizer, o curso A Essência Humana trata do homem e o curso Homem e a Vida Social trata do homem em sociedade. Necessariamente não é necessário fazer primeiro um, depois o outro. Perfeitamente a pessoa pode fazer um e depois o outro. Né? São como dois, eu gosto da comparação, não é inglesa, eu gosto da comparação, são como dois arcos. Né? Os medievais eles resolveram um problema sério de arquitetura que existia lá na antiguidade. Os arcos romanos eram lindos, são lindos, né? Sem dúvida alguma, mas eles tinham a tendência de quebrar. Então, os medievais, para consertar isso, eles já fizeram um arco quebrado. Construíram, inventaram o arco gótico. E o arco gótico é um modelo perfeito de equilíbrio, né?
qualquer arquiteto comenta que a estrutura gótica ela é a mais equilibrada, no sentido de que ela é um judô de pedra, né? Cada força aplicada de um lado tem uma outra força do outro lado que contrabalança e equilibra. Assim, pensar o homem sozinho e pensar o homem em sociedade são duas necessidades diferentes para se conhecer o homem. E não é necessário pensar uma primeiro que a outra, né? E hoje nós vamos pegar, então, o lado do arco gótico que trata do homem em sociedade. Ou seja, esse curso, né, está tratando isso. A ideia de que o homem não consegue, ele não é feito, ele não existe, não está na natureza do homem viver sozinho. Eu não sei quem disse isso. Nas minhas aulas de filosofia do direito, no Largo de São Francisco, havia um professor que falava isso. Acho que ele não lembro se lá de teoria do direito, não sei qual era a matéria, mas ele falava do homem em sociedade e ele fazia aquela comparação clássica de que o homem só é capaz de viver sozinho e falava em latim, claro, mas eu não me lembro latim agora. Se o Paulo lembrar, me fale. Ele falava. Eu não sei latim. O homem só é capaz de viver sozinho ou pela excelência natura, quer dizer, pela excelência da natureza, quer dizer, o santo, o eremita, ele é capaz de viver sozinho. Ou pela corrupção da natureza, corruptio naturae, o cara é um bandido tão perfeito, tão acabado, tão monstruoso, que não suporta viver em sociedade também e tem que viver sozinho também. Ou a terceira hipótese é a mala fortuna, quer dizer, o homem é obrigado a viver em sociedade porque o navio dele afundou, ele ficou sozinho na ilha, então não tem jeito, ele precisa viver em sociedade. Fora disso, não é possível. É preciso considerar o homem em sociedade. Eu discordo um pouquinho do primeiro, viu? Excelência. Isso que eu ia falar, Evandro. Não, isso aqui foi dito, mas não é pelos filósofos medievais. Isso foi dito considerando o homem seco, sem pensar em Deus, sem pensar na alma, só na natureza humana, não como a Idade Média considerava. Porque o que o nosso curso vai frisar várias vezes é que a santidade se alcança em sociedade. Evandro. Estou vendo objeções. Não, mas e as mulheres que fogem do convento? E as pessoas, os eremitas do deserto? Tudo. Podemos tratar disso daqui a pouco. Fala, Dani. Não, eu queria fazer uma objeção absoluta ao que o senhor colocou. Porque isso vai contra até os princípios da natureza humana. O ser humano nasce. Então, essa afirmação do professor, ele supôs que alguém cuidou dessa pessoa antes dele ter condições de viver sozinho. Então, alguém plantou a árvore que o eremita vai comer Isso corresponde a outra parte do curso que vai falar da família, vai falar da sexualidade humana, que virá um pouquinho mais para frente, virá na outra aula. Mas então, o homem vive em sociedade, e o homem precisa da sociedade para viver. Isso que versou a primeira aula, né? Que trata justamente desse tema. Então, é o homem, aqui vendo aqui no livro que nos serviu de base, o caráter natural da sociedade, o fim da vida social, os elementos da vida social, depois as instituições, a autoridade política, tudo isso vai ser depois mais trabalhado no livro. As instituições como comunidades, que nós vamos tratar hoje, e os fins do homem, tipos de instituições.
Bom, eu queria hoje aproveitar esse bate-papo aqui para tratar de um ponto especial, que é as instituições humanas, as instituições sociais, mas vistas enquanto comunidade. Há uma diferença entre dizer uma instituição social, vamos pegar uma instituição social. Paulo, me dá aí uma instituição social assim, tipo, deixa eu ver. Vou dar uma bem abominável, mas está. Uma igreja. A igreja é uma instituição social, sem dúvida alguma. Né? Vamos pegar uma outra, mais reduzida. O clube. O clube de xadrez, o clube de futebol. O clube no sentido, não clube no sentido que é onde eu vou lá, né? Onde eu frequento. Isso. Aquele lugar que eu vou para me divertir ou especificamente para jogar tênis, jogar xadrez, jogar bilhar, o que seja. Entende? Se é uma associação onde você se sinta bem. Instituto. Exato. Mas quando você colocou esse complemento, quando que você se sinta bem, você já está mudando um pouquinho o assunto e está colocando a associação no sentido mais de comunidade. Entende? O ideal de toda associação é ser comunidade. Toda comunidade é associação, óbvio, mas nem toda associação é comunidade. Existem algumas associações que param no meio do caminho. Por quê? Nós vamos ver por quê agora. Mas algumas associações que as pessoas se associam, tendo em vista, para haver uma associação, é preciso que haja um objetivo comum. Esse objetivo comum tem que ser estável. Por exemplo, vamos pegar uma série de pessoas numa fila de ônibus, estão esperando o ônibus, esperou então uma série de pessoas numa plataforma do metrô, estão todos aglomerados ali, eles têm o mesmo fim. Eles estão colocados lá com a mesma finalidade. Eles estão esperando o metrô. Então, até seguindo algumas certas regras colocadas, por exemplo, não ultrapasse a faixa amarela, aqui é lugar para a entrada do pessoal, dos velhinhos, aqui a entrada tem algumas regras colocadas naquele local que regem aquele aglomerado de pessoas. Mas estamos longe de dizer que isso seja uma associação no sentido maior. Por quê? Bom, um dos motivos é porque ela não é estável. Ela é momentânea. Um grupo de pessoas que se agrupa debaixo de um toldo, quando começa a chover, eles estão ali com o mesmo objetivo. Estão ali, se reuniram naquele local com o mesmo objetivo, que é proteger-se da chuva. Mas não formam uma associação dos abrigantes, dos abrigados da tempestade, não vão fazer uma bandeira, não vão fazer... Não, por quê? Porque aquilo é momentâneo. Então, uma das necessidades para que haja realmente uma associação humana, é que ela tenha uma certa estabilidade, uma certa continuidade. Essa é a mínima necessidade. Bom, agora vamos pegar outras associações que a gente pode dizer são associações, mas não são comunidades. Então, agora estou desafiando vocês a me darem exemplo de associações humanas que são associações, mas você não pode dizer que sejam comunidade. Repare que eu nem defini o que é comunidade, porque vocês sabem o que é comunidade. Todos vocês, instintivamente ou intuitivamente, sabem diferenciar associação de comunidade. Então, me dê um exemplo. Me dê um exemplo de uma associação que não é comunidade. O que é? Associação de pais e mestres. Tá aí, vamos lá. Depende de que colégio. Se for no colégio Caminhos e Colinas, ela tem que ser uma comunidade. Mas vamos pegar a Associação de Pais e Mestres como no sentido habitual
que a gente vê por aí. Um colégio qualquer, arrumadinho, onde as pessoas, os alunos, vamos pegar um colégio de classe A, ou um colégio de classe média alta, em que os pais colocaram os filhos naquele colégio e que há uma associação burocrática ali que funciona da seguinte maneira: se faz a associação de pais e mestres. Os pais se reúnem e, uma vez por ano, eles se reúnem para não fazer nada, para fazer apenas uma espécie de ata até a próxima reunião. Entende? Quer dizer, grande parte das reuniões se fazem só para fazer a ata para a próxima reunião. E eles não têm finalidade quase nenhuma em comum. Se isso for assim, embora seja perene, embora dure um certo tempo, dure 1 ano, 2 anos, exista presidente, existe secretário, algum monte de coisa assim, não se pode dizer que é comunidade. Como que não é comunidade? Não, no sentido maior que nós vamos tratar, não é comunidade. Né? Partido político. Um partido político é uma associação. É muito difícil dizer que um partido político seja uma comunidade. Evandro, fala. Quando o senhor perguntou, a primeira coisa que me veio à cabeça foi partido político. Isso. Mas eu também fiquei me perguntando, um partido político, no início da sua fundação, não poderia ser caracterizado como uma comunidade? Pode. As pessoas estão lá engajadas com o projeto do partido? Vamos ver quais são as características de uma comunidade, já, e vamos ver se um partido político, no início de sua fundação, naquele fervor inicial, né, em que eles se reúnem todos para mudar o Brasil, mudar o mundo. Então, um grupo de jovens que querem fazer isso realmente, estão dando a sua vida por isso, não ganham nada. Bom, é capaz de ser realmente. Então, nós estamos apontando para um outro problema, hein? Existe um perigo de comunidades se tornarem meras associações. Também, quer dizer, e a Bernadette já deu a pista, então, que distingue uma coisa da outra. E a pista que a Bernadette deu, não é a primeira que eu ia falar, mas ela cabe bem, que é o quê? É ter um ideal. Veja bem, não é fim. Mas o ideal é o fim. Sim, o ideal é um fim. Mas é necessário que haja um pouco mais. Entende? É necessário que haja, que tenha esse fim, seja a palavra comunidade, vem do quê? Vem de comum. Comum. Ou seja, a palavra comum, um dos sentidos da palavra comum, é que é aquilo que é compartilhado entre um grupo de pessoas. Então, se um grupo de pessoas tem uma finalidade comum, né, essa finalidade, e se reúnem para atingir juntos esse fim comum, nós podemos dizer que está começando a nascer aí uma comunidade. Né? Por quê? O fim é o mesmo. Né? Agora, basta que o fim seja o mesmo. O nosso autor, o Ricardo Yepes e o Javier Aranguren, eles colocam essa característica, mas eles dizem, olha, tudo bem, bonito, mas se a gente for ver o seguinte, eles falam que deve existir uma tarefa comum, deve existir um fim comum, mas ele acrescenta uma outra coisa. Veja, a frase dele é a seguinte: só existe comunidade, do grego koinonia, não sei como se pronuncia, quando o que manda e o que obedece compartilham as razões, os fins e as motivações da tarefa comum. Então, não basta que haja uma tarefa comum, mas que é preciso que a motivação seja comum.
Ou seja, eu, a Ana e o Paulo estamos montando uma associação que vai se tornar comunidade, não apenas se nós tivermos um fim comum. Essa é claro que é uma necessidade, o fim comum. Mas ainda não é a comunidade inteiramente se eu não tiver a mesma motivação. Se o Paulo estiver lá por um motivo, buscando o mesmo fim, hein? A Ana estiver lá por outro motivo, e eu estiver lá por um terceiro motivo, isso é possível? Entende? Nós estamos buscando a mesma finalidade, mas não formamos uma comunidade. Vou dar um exemplo de vamos fazer o seguinte, pegar uma padaria. A Ana, o Paulo e eu estamos montando uma padaria. Né? Nós estamos fazendo uma sociedade, é uma sociedade comercial. Queremos montar. Vocês viram um filme? Desculpe, pessoal, de vez em quando eu passo umas digressões que não tem nada a ver, mas vem assim na cabeça. Como é que é? Animais mágicos, animais fantásticos, onde habitam? Qual o nome, Ana? É isso mesmo. Esse mesmo. O cara quer fazer uma padaria, né? Animais fantásticos de onde habitam. E ele quer montar uma padaria. O ideal da vida dele é montar uma padaria. Engraçado, e a padaria que ele consegue atingir o ideal da coisa. Mas vamos lá. Eu, a Ana e o Paulo queremos fazer uma padaria. Né? Agora, então nós nos reunimos. Temos um fim comum. Vamos trabalhar para fazer uma padaria. Só que o meu objetivo em fazer essa padaria é, principalmente, o meu objetivo, a minha motivação, o que me leva a fazer essa padaria, é que eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero ganhar dinheiro com essa padaria. O meu objetivo é esse. A padaria tem que me dar lucro para que eu ganhe dinheiro. Meu principal objetivo é esse. Certo? O Paulo, ele é mais altruísta, né? E o Paulo, na verdade, ele tem uma ambição maior. Ele não quer parar na padaria. Ele tem ambições maiores do que isso. Mas ele quer começar pela padaria porque ele quer aprender. Ele quer aprender, ele não entende de comércio varejista, ele quer aprender como se faz. Ele é jovem, ele é mocinho, está se iniciando agora, etc. E ele, então, fala o seguinte, não, eu vou entrar nesse negócio, claro, que eu vou. A minha finalidade, a finalidade do Evandro é fazer essa padaria. Tudo bem, mas eu quero aprender direito como é que se faz isso, porque eu tenho outras motivações maiores depois. E primeiro eu quero aprender. Eu sou uma pessoa que eu desejo aprender. Repare, é outra motivação. E a Ana, ela quer montar uma padaria porque ela vê na padaria uma oportunidade de ajudar as pessoas no bairro que ela mora. Ela quer ajudar. Ela quer servir as pessoas. Ela quer, vamos dizer assim, ela percebe que uma padaria vai dar emprego para um monte de gente, vai tornar o alimento, aquele pão que nós vamos fazer, né, vai ser mais barato, ela está calculando isso, vai poder alimentar mais pessoas. É claro que ela quer também ganhar dinheiro, porque ela quer que a padaria subsista. Entende? Mas veja bem, o que está levando a Ana a lutar, ela foi embora, hein? Ana, acho que não é isso mesmo, é comercial mesmo o negócio dela. Entendeu? O motivo pela qual ela quer fazer é outro. São 3 motivações diferentes. Nós formamos uma associação, nós estamos trabalhando juntos, entende? Nós estamos buscando o mesmo objetivo final, mas nós não formamos uma comunidade. Segundo o nosso autor aqui, o Ricardo Yepes, não. Por quê? Porque nós temos motivações diferentes. Entende? Então, o que vai acontecer? Na hora de um impasse qualquer, na hora de decidir alguma coisa na padaria, né, eu vou decidir
tendo como parâmetro principal o seguinte: eu ganho ou perco com isso agora? Né? E o argumento do Paulo vai ser: não, mas mesmo que a gente perder um pouco, com isso a gente aprende. E a Ana vai dizer: mesmo que a gente perca um pouco, nós não vamos falir por causa disso e estaremos fazendo bem para um monte de gente. Né? Então, nós vamos ter disparidades quanto aos nossos meios. Nós não vamos trabalhar harmonicamente. Nós até podemos nos suportar uns aos outros, como dizia São Paulo, né? Não, os filipenses. Podemos nos suportar uns aos outros, mas, na verdade, nós não estamos formando uma comunidade. Falta-nos alguma coisa. É necessário que a nossa motivação seja a mesma. Então, vamos fazer um sofisma agora. Tá bom. E se a motivação de nós três for ter lucro, ponto final? Nós temos a mesma motivação. Nós três queremos ganhar dinheiro com isso. A Ana, na verdade, ela só quer saber, não quer saber dos pobres coisa nenhuma, ela quer ganhar dinheiro mesmo, e o Paulo também não quer nem aprender. Interessa. O que eu quero é ganhar dinheiro. Por que você não chegou a fazer parte dessa daí, então? Você é a investidora. A Dani pediu para entrar agora na padaria. Nós formamos uma comunidade ou não? Essa é uma boa pergunta. Engraçado, nós já sabemos a resposta. Não sabemos justificar. Nós sabemos a resposta. Não formamos. Eu tenho uma ideia sobre... Vamos lá. Você concorda que nós não formamos em primeiro lugar? Eu concordo, porque isso daí não é um bem comum, o lucro individual. Tá. Tá certo. O lucro nunca, assim, posso estar errado, mas assim, geralmente a gente não está pensando no lucro. Não, o tio Patinhas é egoísta. Sim. É isso que você vai dizer, né? Nós podemos ser 3 tio Patinhas, nós isso. 3, mas nós não vamos trabalhar assim em conjunto em tudo, né? Porque o que interessa para nós mais... Qual é a parte que me cabe deste latifúndio? Lá vem ela citando o Chico Buarque. Certo. Não é o motivo principal, hein, Bernie? Mas certo, é isso sim. Esse é o motivo. O motivo pelo qual é que o nosso objetivo ele não é grande o suficiente para formar uma comunidade. Por quê? Porque aqui vai entrar num outro tema que ele fala, ele comenta, que é o seguinte: nós devemos, a sociedade, a comunidade, existe para fazer com que o homem seja mais ele mesmo. A comunidade existe para fazer com que o homem, usando essa expressão, se realize, seja mais ele mesmo, atinja a todas as suas potencialidades. Fala, Ana. Você disse que para a gente formar essa comunidade, o motivo não é grande o suficiente. No caso dessa padaria em que a gente quer o lucro. Mas como que a gente faria para medir se o nosso motivo... Não. Continua, desculpe, te interrompi, fala. Para medir se esse motivo ele é grande o suficiente para formar uma comunidade. Qual seria a métrica, assim, entre aspas? A meta é você crescer e ser santa. A comunidade, a sociedade perfeita, ela pode dar lucro, hein? Pode e deve dar lucro se for uma empresa. Entende? Porque uma empresa que não dá lucro deixa de ser empresa, né? Ela desmonta, desmorona completamente, obviamente. Então, a empresa tem que dar lucro, né? Mas o objetivo principal da empresa é que a pessoa, todas as pessoas envolvidas na empresa, né, elas se santifiquem. Elas cumpram o objetivo para o qual Deus as criou. Senão nós teríamos que admitir
que o homem individualmente tem um objetivo e na hora que ele trabalha em sociedade, esse objetivo se perde. É um erro muito comum. É um erro muito comum. Roda muito por aí esse erro. Não, esse negócio de você se aperfeiçoar, de você ser santo, de você praticar a sua religião, isso é coisa particular para você dentro da sua casa. A vida em sociedade é diferente. A sociedade não deve passar por esse lado, o que é um erro. A sociedade, o homem deve servir a Deus enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Aliás, é impossível separar um do outro. É o que nós estamos dizendo agora. O homem não pode viver fora da sociedade. Portanto, o fim da sociedade boa a sociedade boa é aquela que conduz o homem a atingir o seu fim. O seu fim bom também. Às vezes, numa parte do caminho de sua vida, vamos dizer, eu te levo daqui até aqui. Eu te conduzo rumo à sua santidade, à sua santificação, à sua perfeição, desse ponto até esse outro. Então, você faz parte dessa associação, dessa comunidade, e eu vou te levando até um certo ponto. Depois, é possível que você parta para outra comunidade para continuar buscando o seu fim. Ou não, que continue nessa mesma, entendeu? O seu fim é o principal, a sua finalidade é a principal, a sua santificação é a principal. Você não existe para a sociedade. A sociedade que existe para você. O homem não existe para a sociedade, como fala, por exemplo, todas as formas de absolutismo, todas as formas de dirigismo estatal. Socialismo, fascismo, comunismo, imperialismo de todos os tipos, todos eles dizem que o homem deve servir à sociedade. E isso é um grande erro. Porque a sociedade passa e o homem não. O homem é eterno. No final, o que vai sobrar, depois de acabar tudo, não é a sociedade. Por mais que eu seja torcedor do 15 de Piracicaba, não é o 15 de Piracicaba que vai sobrar no final. Diga, Brenda. Mas, Evandro, então o senhor está me dizendo que nós não temos que servir a sociedade? Na medida em que a sociedade nos santifica. Devemos sim. Mas aí, veja bem, vamos colocar de um outro jeito que fica mais fácil. Nós devemos servir a sociedade porque, servindo a sociedade, eu estou servindo os outros homens. Entende? Eu não estou servindo uma entidade ideal, à sociedade. Eu estou servindo as pessoas. Aliás, a sociedade ideal, idealizada, se você ler os capítulos, aí você vai ver, ela não existe. O que existe são as pessoas. A sociedade é formada de pessoas. E eu sirvo, na verdade, as pessoas. E por que eu sirvo as pessoas? Porque eu vejo Deus nas pessoas. Então, eu estou servindo a Deus nas pessoas. A sociedade idealizada não existe. Aí vem o Paulo e fala, mas e a igreja? Eu não devo servir a igreja? Eu devo apenas servir as pessoas da igreja? Esse é outro papo, tá? O papo é que a igreja é uma sociedade divina e humana. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se fala de servir a igreja, é diferente de falar de servir o 15 de Piracicaba. Totalmente. Vamos tirar a igreja do papo, que a igreja é um outro assunto, porque nós colocamos aí, se nós vemos a igreja como a igreja deve ser vista, que é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, bom, então é diferente. Eu devo servir a igreja assim. Certo? Além de servir as pessoas, devo servir a igreja também. Mas vamos deixar a igreja de lado agora, porque senão quebra o raciocínio. Porque argumentar com exceção não é argumentar. Vamos voltar para
para o campo normal, então, das associações. Muito bem. Então, nós precisamos... Um dos motivos pelos quais... Um dos motivos que separam, que distinguem a comunidade da mera associação é a motivação dos seus membros. Né? E a motivação dos seus membros para que a comunidade seja realmente perfeita. Veja, estou tratando do ideal, né? É necessário que essa motivação seja principalmente transcendental. A motivação transcendental é aquela da Ana. A motivação da Ana foi transcendental. A motivação do Paulo é a motivação intrínseca. A minha motivação é motivação extrínseca. Tá? Então, a motivação ideal, né, é a motivação que a Ana tem quando deseja servir os outros e transformar aquela padaria numa forma de ajudar os outros a melhorar. E quem são os primeiros que devem melhorar na comunidade? São os próprios membros da comunidade. Como é que os membros da comunidade melhoram? Como é que a gente vive a comunidade? Aí vamos lembrar um pouco das características da pessoa humana. Nós vimos duas características que a gente estuda separadamente, mas que, na verdade, todas as características da pessoa humana, nós sabemos disso, refletem a pessoa inteira. São formas diferentes de ver a pessoa. Vamos lembrar de duas. A primeira é a intimidade. Todo ser humano, toda pessoa é intimidade. E a segunda, toda pessoa é manifestação. Nós vimos o seguinte, que toda pessoa ela é uma espécie de confidente de Deus, no sentido de que Deus diz para Bernadette coisas que não diz para nenhum outro ser humano. Deus revela para Bernadette coisas que não revelou e nem vai revelar até o fim do mundo para nenhum outro ser humano. Aliás, Deus criou a Bernadette para que ela fosse o repositório dessas revelações de Deus. Dessas maravilhas que Deus quis revelar para ela. E a Bernadette, recebendo essas maravilhas, ela as guarda em seu interior. A Bernadette trabalha aquilo no seu interior. De tal forma que aquela intimidade que a Bernadette tem é a Bernadette. A Bernadette é aquilo. É aquela intimidade. Mas a Bernadette não deve apenas ser um depositório dessas graças de Deus. Ela não é um balde, onde hoje Deus joga as coisas lá dentro para guardar. Ela quer que Deus quer que a Bernadette dialogue aquilo, converse aquilo, considere aquilo. Né? Em sua intimidade, que a Bernadette encontre, é como se a Bernadette estivesse continuamente conversando com Deus. Encontre ali maravilhas que só Deus revela para ela e que a Bernadette trabalha. Vocês estão lembrados quando no Gênesis, quando se fala de Adão, quando Deus criou Adão, tem uma frase muito, muito poética que diz o seguinte: e Deus todas as tardes vinha ao paraíso conversar com Adão. Então, quando chegava a tarde, o pôr do sol, ou perto do pôr do sol, Deus descia ao paraíso e ficava passeando com Adão, conversando com ele. Veja bem, como é que a gente imagina isso?
Né? A Bíblia nos diz, a Sagrada Escritura nos diz desse jeito. Né? A gente fala, puxa, que inveja que de Adão que a gente tem em Deus, tem a hora marcada com ele toda tarde para vir conversar com ele a respeito disso. Era uma sociedade, era uma comunidade, Adão e Deus ali. Não tinha, Eva não tinha sido criada ainda. Então, tinha esse papo, essa conversa de Deus com Adão. O que é isso? A gente tem inveja, mas, na verdade, Deus faz isso com a gente. Uma vez, numa reunião do Colégio Caminhos e Colinas, eu me lembro de um pai ter comentado, nós estávamos falando, né, alguma coisa e falamos da Deus nos fala. Entende? Então, um pai brincou lá do fundo dizendo, não, Deus não fala para mim. Ele não estava sofismando, ele estava brincando, dizendo o seguinte, né? Eu não ouço o que Deus fala, né? Deus não fala para mim. Eu brinquei, né, dizendo, bom, Deus fala, é você que não ouve. Aí é outro papo. Né? Deus nos fala. Bom, essa é a primeira parte. Até aí já tem uma comunidade, já tem uma sociedade maravilhosa da Bernadette com Deus. Mas Deus não criou a Bernadette para ficar batendo papo com ele, só. Como se fosse só, né? Mas é só, porque falta uma parte aí. Deus diz para Bernadette, agora você vai contar isso para Ana. Por quê? Por que eu devo contar isso para Ana? Né? Por vários motivos. Vamos começar pelo mais egoísta de todos, que é o seguinte, porque a Ana também tem coisa para te contar. Quer dizer, existe aí, você está gostando do papo, você está achando interessante isso que eu estou te dizendo? Olha, a Ana disse coisas para a Ana que você não conhece. Então diz para mim, não. Quem vai te dizer é a Ana. O meu mensageiro é a Ana. O meu mensageiro é a Bernadette. Vocês têm que bater papo. Isso se chama sociedade. Aí a Bernadette e a Ana começam a conversar. A essência da sociedade, da comunidade, é a conversa. O livro vai falar isso várias vezes, esse curso vai falar várias vezes desse tema. A essência da comunidade é a conversa. Né? É a interlocução. O homem vive em sociedade. Por que o homem precisa viver em sociedade? Porque a Ana tem coisas para dizer para a Bernadette tem coisas para dizer para mim, eu tenho coisas para dizer para a Regina tem coisas para dizer para o Paulo. Entende? Nós temos, né? E a comunidade se forma quando as pessoas dizem isso. Dizer significa o quê? O que significa comunicar, Ana? Não sei. Me dê. Quando você fala algo para alguém? Falar. Mas isso fala de uma forma clara. Falar claramente. Aí você já colocou um negócio que vai longe. Mas além de falar, Ana, a única forma de comunicar é falando? Você pode comunicar com a roupa que você está vestindo, com suas atitudes. Vamos colocar atitudes aqui, vai? Entende? As 1000 formas de atitude do ser humano, a posição corporal, roupa, etc. Me dá outra forma de você comunicar. Escrevendo? Escrevendo. Você colocou um elemento a mais aí, mais interessante ainda, que é o seguinte: enquanto que falando e tendo atitudes, eu só comunico com pessoas que estão presentes, né? Se eu escrevo, eu estou comunicando em duas outras dimensões. Pessoas que não estão aqui, diante de mim, né? E pessoas do futuro. Porque eu deixo escrito. Né? Então, eu amplio a minha comunicação. O que mais?
Outros jeitos de comunicar. Paulo, Bernadette, vamos lá. Que outros jeitos? Dar e receber. Como? Dar e receber, aceitar e compartilhar. Sim, mas então exemplo, tá certo, é isso aí, é dar e receber. Mas eu dou o quê? A Ana falou, eu dou a minha palavra, eu dou o meu gesto, eu dou a minha atitude, eu me visto elegantemente. Eu me visto elegantemente. Elegantemente não quer dizer ricamente, quer dizer elegantemente, mostrando quem eu sou. Um padre usa uma senhora batina, entende? Para proclamar para o mundo, eu sou um sacerdote. Entende? Então, ele está... Eles compartilham riquezas. Então, compartilha que tipo de riqueza, Paulo? Um conhecimento entregue com uma atenção peculiar e quem receber esse conhecimento com muito interesse também, esse conteúdo, então está compartilhando riqueza, porque receber um conteúdo agradável, rico, isso é rico, é um presente, né? Quando Sem a gente dúvida. recebe de alguém. Uma crítica bem fundamentada é um presente também. Você já está aprofundando. Eu estou pegando as formas primárias, quer dizer, escrevo, falo, por enquanto tomo atitudes, me visto. Aí eu posso passar todas as riquezas que o Paulo comentou, mas há outras formas ainda. Por exemplo, vamos supor, eu canto. Eu Boa. pinto. Eu escrevo uma poesia. Boa. Entende? Então, são formas que eu vou tendo para expressar aquilo que Deus me disse e que eu estou comunicando para os outros, contando para os outros. Entende? Então, alguém lá no... Existe uma escultura no Vaticano, feita, ninguém sabe por quê, porque foi feita na antiguidade, que é lá o Conte. Né? É uma escultura que mostra... É de um mito grego, é o castigo que os deuses fizeram ao sacerdote de Troia, etc. Uma complicação lá. A estrutura mostra o pai e 2 filhos envolvidos por um monstro, uma serpente enorme, que os está apertando e eles estão se contorcendo. E aquela forma de se contorcer exprime uma dor, exprime uma agonia, né, que foi idealizada, pensada por algum escultor lá da época de antes de Cristo, talvez, né, e que ficou enterrado, né, sumiu. Aquilo lá. Michelangelo assistiu quando achava aquilo debaixo da terra e tiraram, etc. Né? E agora eu vou lá no Vaticano, olha aquilo e falo, poxa, está aí uma expressão maravilhosa que aquele cara, não sei quanto tempo atrás, 2000 anos atrás, passou para mim. Ele continua me mostrando, ele continua contando para mim alguma coisa que ele entendeu, que ele viu, que ele vislumbrou, que Deus revelou para ele, que ele usou os talentos dele para manifestar, etc. Então, Evandro, quando existe... Pois não, Mary. Eu não sei onde o senhor quer chegar. Puxa. Mas é que aí, olha só. Peraí, gente. O senhor perguntou o que é comunicar. Comunicar, exatamente. Aí eu fiquei pensando aqui, bem, a gente não trabalhou ainda o que significa a palavra comunicar. A gente só trabalhou alguns exemplos de comunicação. Então, eu não sei se o senhor vai finalizar com a ideia do que é comunicar. Quando nós vimos a pessoa humana, ela é manifestação. E ela precisa mostrar para os outros o seu interior. Comunicar é isso. Você comunica sendo você. Na medida em que você é você mesma, você está dizendo para os outros seres humanos, vejam vocês, vermes,
quanta coisa bonita Deus me revelou que não contou para vocês. O vermes não cabe, obviamente, porque todos os outros seres também têm coisas bonitas para mostrar e ninguém é verme. Entende? Então, apenas que é uma troca. Isso é uma prelibação do céu. Isso é uma prelibação do céu. Ou seja, o fato de nós estarmos conversando entre nós, né? O fato de nós estarmos contando uns para os outros coisas que Deus nos revelou, é o que vai ser no céu por toda a eternidade. Porque nós continuaremos aprendendo durante toda a eternidade. Existe uma outra característica do ser humano, que nós não vamos falar agora, né? Que é o caráter de además, o caráter pelo qual eu sempre vou ver coisas novas em Deus. Por quê? Porque Deus é infinito. Porque Deus é eterno. E eu vou continuar vendo só eu, mesmo no céu. Entende? Eu vou continuar vendo coisas novas em Deus e eu vou ficar contando para os outros. É isso que São Tomás, Santo Agostinho, compara como sendo o coro dos bem-aventurados, essa conversa eterna entre todos os bem-aventurados, contando uns aos outros as maravilhas de Deus. As maravilhas que ele vê em Deus. Se o senhor me permite, eu gostaria só de fazer uma... Pois não, velho. Porque eu me lembro de uma formação que a gente trabalhou a etimologia da palavra comunicação, em que nós falamos que comunicação é ter algo em comum, certo? Sim. Na medida em que eu conto para Ana. Mas aí eu acho que a gente trabalhou muito aqui nessa webconferência o lado da eu passo. Exato. Mas é mais que isso. Sim. Então, porque eu acho que também a comunicação eu posso passar 500.000 coisas, mas isso não necessariamente significa que houve comunicação, porque não necessariamente as pessoas para quem eu estou comunicando... Você está colocando uma outra coisa. É o seguinte, que aí a comunicação não é simplesmente... Então, se a pessoa para quem eu estou falando não é surda, é isso que você está dizendo. Não, então, não estou pensando ser surda. Por exemplo, quando o senhor colocou os exemplos, colocaram uns exemplos aqui. O livro, a música, a pintura. Quando a gente lê um livro, provavelmente a gente gosta de alguma parte do livro que tem a ver também comigo. Sim. Então, mas... E também outras pessoas que não são surdas lerão o livro e verão outros aspectos. Eu queria só ressaltar esse lado da comunicação. Tá, entendi. Outras pessoas que lerão esse livro, ouvirão essa música, verão outras coisas. E aí eu posso conversar com uma pessoa sobre esse livro e dizer, eu vi isso nesse livro. E a outra pessoa fala, puxa, e eu vi isso, e agora eu percebo que isso que você vê completa o que eu disse. Porque se o livro é o mesmo, se o livro é coerente, as coisas são harmoniosas. Entende? Então, comunicação é dar e receber. É como o amor, né? Aliás, é amor, né? Nós distinguimos as coisas só por efeito de... É dar e receber. E como nós sabemos, não existe... O amor precisa ser dado e precisa ser recebido. Eu tinha preparado para a continuação, mas já são 7h54. Eu tinha preparado para a continuação, acho que fica para outra vez, a seguinte ideia. Tá, e como é que eu posso aplicar todas essas ideias de comunidade concretamente em uma comunidade? Por exemplo, para começar com a covardia, né? Mas o Paulo de Tarso falou, mas essa eu não pegaria. Na igreja. Não vou fazer, ponto final, esquece. Entende? Mas como é que eu faria isso, por exemplo, na família? Que é a continuação do nosso curso. A primeira sociedade a ser estudada agora
vai ser da família. A minha ideia era fazer essa aplicação toda dessas ideias, né, numa comunidade especial que seria a escola. E pegar essas ideias todas, e mais uma que eu não falei ainda aqui, que é a questão da amizade, entende? E aplicar isso no ambiente escolar. Muito bem, a escola é uma instituição ou uma comunidade? O Paulo já apontou, quando ele falou da Associação de Pais e Mestres, já ficou claro o seguinte: ela pode ser uma instituição ou pode ser uma comunidade, depende de como a escola é. Eu conheço escolas que são instituições. Posso até dar um exemplo sem citar o nome. Qualquer cursinho por aí, ele costuma ser uma instituição, não é uma comunidade. Uma instituição, é mecânico o negócio. Você vai, a finalidade é fazer você entrar na faculdade, ponto final. Entende? E só. Ela para aí. Ela não está pensando em você enquanto pessoa melhor. Nem aquele papo que um monte de planejamentos escolares falam, né? Formar um cidadão autônomo, não é nem isso. Cursinho, formar cidadão autônomo, etc., é para as escolas aí oficiais. Para o cursinho é passar na faculdade e ponto final. Não é? O que interessa é isso. Então, veja bem, dificilmente a pessoa, um cursinho vai ter os elementos, esses elementos que nós estamos tratando, né, que levam a pessoa, aquele grupo a ser uma comunidade. Uma escola pode ser também uma associação, pode ser uma associação melhor, menos ruim, ou melhor, ou até boa. Mas uma escola ideal. Vamos fazer aquilo que a gente brincava de vez em quando. Paulo, de vez em quando havia um grupo aí que eu conheço, que a Bernadette fazia parte, a Regina também, que a gente fazia umas reuniões chamadas reuniões de sonho. Reunião de sonho é um negócio maluco, assim, vamos, como é que vai ser daqui a 50 anos? Entende? Como é que seria isso aqui idealmente? Quer dizer, nos ajuda a pensar uma coisa em seu ideal, depois a gente vê o que dá para aplicar imediatamente na prática daquilo. Né? É interessante. E como seria uma escola que fosse verdadeiramente uma comunidade? Entende? Então, que esses elementos de amizade, esses elementos de intimidade, esses elementos de contar, esses elementos de comunicar uns aos outros aquilo que Deus nos dá, sem perder em vista, ou melhor, tendo em vista o ideal de uma escola, como é que seria? Como é que seria na prática? Como é que seriam as aulas? Como é que seriam as reuniões de professores? Como é que seria o recreio? Como é que seria a cantina? Como é que seriam os clubinhos que tivesse na escola? Entende? Como é que seria tudo? Esse é um exercício que a gente pode vir a fazer. O que nós estamos fazendo? Estamos pegando uma associação, no caso, uma comunidade, e trabalhando um pouquinho essa comunidade. Bom, como é que seria ela em seu ideal? Vamos baixar a bola. É possível? Isso existe? Ou isso é só coisas para ficar discutidas no plano das ideias? Ou não? É possível baixar a bola e existir uma escola desse jeito? A gente volta a falar disso outra vez, porque agora o nosso tempo acabou. Paulo, e aí? Vamos continuar nesse ritmo ou nós... Achei ótimo. Obrigado. O ritmo está excelente. Certo. Do aprendizado, da abordagem também, dos exemplos. Então, daqui a quanto tempo? Qual é a próxima? 2 semanas? 3 semanas? Nem sei.
Acho que são entre 2 e 3 semanas. Está no calendário da plataforma. Deixa eu olhar aqui. Depois, se você puder ver o calendário aí. 17 de novembro. Eu tenho 7? Um calendário físico, Ana. Nessas horas 7? faz ajuda. Ah, tá aí. 7 de novembro, logo depois do feriado. Então é logo. 17, Evandro. Ah, 17. Isso. 13, 14, 15, 16, 17. 17 de novembro. Tá bom. Então, 17 de novembro 17 de novembro a gente uma pergunta. Continua. Pois não, Paulo. Se eu souber 17, responder. Eu tenho marcado um compromisso. Precisa ser só nesse dia, 17? Olha, isso você precisa conversar com o pessoal que está organizando aí. Veja com a Ana. A Ana passa isso para os canais competentes. Porque, Paulo, você percebeu que eu não sei nem a data. Entende? Ah, tranquilo. Eles me dizem, olha, vai ser tal dia, ponto final. Vai cair numa terça-feira, já sei, porque é um terça-feira, compromisso que eu não posso faltar. Tá bom. A gente pode verificar, Paulo, a possibilidade de mudança, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá Obrigada por ter comunicado e manifestado interesse. Claro, muito obrigado, então, pessoal. Com certeza. Agradeço, estou gostando muito do curso. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo. Obrigado. Tá bom. Até mais. Tchau, Até mais. boa noite. Muito obrigado. Tchau.